deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Michael Yaari, eu tenho 43 anos, eu sou médico antroposófico, eu sou médico de família e comunidade, depois eu fiz uma pós-graduação em geriatria e depois eu fiz outra pós-graduação em cuidados paliativos. Hoje eu trabalho num centro de referência em geriatria na cidade de Paulínia, aqui pertinho de Campinas, onde eu faço uma coordenação, uma qualificação da clínica, e eu trabalho também em consultório particular, seja com geriatria, medicina de família e comunidade, medicina antroposófica na veia. Já tive uma experiência até que grande com medicina escolar e tenho essa interface com a pedagogia Waldorf há muito tempo, porque eu sou um ex-aluno Waldorf também e fiz medicina escolar depois e conheço um pouquinho, eu diria, como é que são as nossas queridas escolas Waldorf, tão maravilhosas e tão difíceis e tão complicadas e tão simples e tão tudo. E nesses tempos de pandemia, com outros tantos desafios impressionantes, não é? Então, lá vamos nós. Gente, o que eu vou falar hoje tem a ver profundamente com o modus operandi do adulto. Como é que é? Como é que eu funciono, na verdade? Eu, Michael, por exemplo, 43 anos, eu funciono hoje em dia de acordo com uma construção primordial, fundamental, que tem relação com os meus primeiros 3 setênios. Tem relação com a minha gestação, tem relação com como é que foi meu parto, tem relação com como é que foi minha amamentação, tem relação com como é que foi toda a minha... Escrevendo uma coisa importante aqui. Tem relação com todo esse crescimento e esse desenvolvimento, que não é um crescimento e um desenvolvimento apenas do corpo físico, né? Apenas do nosso corpo, que a gente pode tatear, pegar, mexer, não é assim? Toda a nossa consciência e toda a nossa semiconsciência e toda a nossa inconsciência, que agora, nesse momento, nós estamos falando, pensando e sentindo, nesse momento, que agora aqui a gente está trocando, nesse momento, você, eu, todos nós, somos, de certa maneira, de uma maneira muito grande, um resultado dos 3 primeiros setênios. Tudo que eu sou, de certa forma, é os meus primeiros setênios. Se resume nos meus primeiros setênios. Os meus primeiros 3 setênios determinam, em larga medida, quem sou eu no meu modus operandi como adulto. A minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir e a minha maneira de agir. E todos nós sempre estamos voltando aos 3 primeiros setênios para refazer uma estrutura que é uma estrutura espiritual, emocional e física ao mesmo tempo. Vou repetir, todos nós, na medida em que a gente vai desenvolvendo, na medida em que a gente vai crescendo como adultos, na verdade, o que a gente está fazendo é voltar sempre e sempre e sempre para os 3 primeiros setênios. Quando a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai ficando um pouquinho mais sábio, a gente pode dizer, ficar mais sábio é refazer a vida inteira os 3 primeiros setênios, né? É muito interessante isso, é muito importante isso. Então, como é que a gente entende isso? Olha, de fato, os 3 primeiros setênios, eles são uma síntese de como é que minha biografia inteira vai se dar, né? Então, vamos lá, vamos começar com o verso aqui. Uou. O verso, para quem está em escola Waldorf, é um verso muito conhecido.
Com sua luz querida, o sol clareia o dia, e o poder do Espírito que brilha em minha alma dá força aos meus membros. Na luz do sol, ó Deus, venero a força humana que tu bondosamente plantaste na minha alma, para que eu possa estar ansioso em trabalhar, para que eu possa ter desejo de aprender. De ti vem luz e força, que para ti refluam amor e gratidão. Esse é um verso muito lindo relacionado ao primeiro setênio, né? E o que é o primeiro setênio? O primeiro setênio, em certa medida, é um resultado de um campo de forças gigantesco chamado gestação. E o que é a gestação? A gestação é um campo de forças que acontece na Terra, melhor dizendo, dentro da mãe, dentro do útero gravídico, um campo de forças cósmico que acontece dentro do útero gravídico. O que é gestação do ponto de vista antroposófico? Gestar é imitar os céus. Gestar é imitar o cosmos. O que o ser humaninho faz? O ser humano, quando gesta, quando engravida, ele faz uma imitação na Terra de como é o cosmos. O que é o ser humano? O ser humano é o microcosmo do macrocosmos. O que é o ser humano? O ser humano é uma síntese perfeita do macrocosmo, né? Isso é que é o ser humano. E para começo de conversa, então, para formar um novo ser humano, o que a divindade achou como grande artifício foi criar um microcosmo perfeito, à imagem do macrocosmo. Isso é o útero gravídico. O útero gravídico imita com perfeição o macrocosmos. A gente pode dizer, então, que a gestação é uma abertura para campos de força, que são esses campos de força cósmicos. A gestação não pertence ao ser humano. Eu não fico grávido porque eu quero. Eu só fico grávido, ou eu fico grávido várias vezes. Agora eu vou ter o 9º filho, o 12º filho, o 14º filho, não aguento mais ter filho. Ou eu estou tentando ter filho e nunca tenho filho. Porque isso não é uma decisão exatamente do ser humano. É uma decisão cósmica, gigantesca, que, graças a Deus, não está na mão do ser humano, pelo menos por enquanto. São forças cósmicas que, dentro de uma lógica cósmica que não é a nossa lógica aqui terrena, humana, engendra todo esse cosmos dentro de um microcosmo chamado útero gravídico, né? Então é tão interessante perceber assim como o cosmos prepara para ele mesmo o seu filho. O cosmos engendra, gesta um filho do cosmos, um novo ser humano, uma síntese perfeita do cosmos, uma síntese perfeita, um microcosmo do macrocosmo. Isso é gestação. O veículo é aquele senhor e aquela senhora ali, é aquele pai e aquela mãe ali. Que, se Deus quiser, e se eles tiverem força, existe amor entre eles. Se existe amor entre eles, melhor ainda, não é? E aí eu tenho uma gestação amorosa. Mas, por incrível que pareça, não é exatamente um encontro amoroso que pode gerar um novo ser humano. Não. A gente sabe disso, não é? Então é interessante perceber num primeiro momento, quando a gente está falando de um primeiro setênio, na verdade nós estamos falando de algo engendrado não por nós, seres humanos.
Na verdade, nos últimos, sei lá, nos últimos 30 anos, com certeza absoluta, a gente vem tentando mudar essa história, né? Eu não vou entrar nesse tema, a gente desviaria do nosso propósito, mas cada vez mais o ser humano tem mais poder sobre a gestação, né? Cada vez a gente tem mais poder de ficar grávidos ou de não ficar grávidos, né? Mas isso é uma outra conversa. Por enquanto, essa balança continua sendo a favor do mundo espiritual. O mundo espiritual faz gravidezes, né? O mundo espiritual engendra cosmicamente novos seres humanos, engendra cosmicamente novos exemplos, novos microcosmos do macrocosmo. A gestação é uma imitação redonda, bonita, perfeita do espaço macrocósmico. Todo esse campo de forças que se abre é o campo de forças cósmicos relacionado, na verdade, gente, à trindade, ao mundo astral, ao mundo dos 7 planetas, que é o mundo etérico, ao mundo dos 4 elementos e 4 éteres, para conseguir fazer um corpo físico à imagem perfeita do Pai. Isso acontece. Outro fato que é muito chocante é perceber como isso pode acontecer numa mulher laqueada, que fez uma ligadura, né? E mesmo assim acontece. Ou isso acontecer à revelia das forças terrenas. Por exemplo, uma mãe que é alcoolista ou que usa crack e assim por diante. A revelia disso, a gestação vinga, assim? E o contrário disso, como que gestações ultra mega queridas e cuidadas não vingam. Então é interessante perceber essa potência que é o ser humano tentando fazer isso, em contraste com a potência praticamente absoluta do mundo cósmico, do mundo espiritual. É muito importante lembrar disso nesses novos tempos. O cosmos engendra um exemplar dele mesmo. Para esse exemplo, esse exemplar dele mesmo, pisar a Terra. Isso é gestação. Esse campo de forças, nesse campo de forças está relacionado todas as hierarquias. Todas as hierarquias cumprem um papel construindo esse corpo. Isso tem essa imitação perfeita da Terra sobre o cosmos, vai gerando um crescimento e um desenvolvimento, não é assim? Então a gente é profundamente envolvido em envoltórios, né? Outra forma de encarar o que é gestação é perceber quantos envoltórios existem. Tem todo o abdômen, tem todo o corpo da mãe, tem toda essa família em volta, tendo família ou não, viu? Porque toda a questão sistêmica do que é família está envolvendo esse processo, sendo um processo amoroso, sendo um processo harmônico, sendo um processo conflitivo. Tanto faz, envolve da mesma forma. Tudo vai envolvendo, né? Depois o corpo da mãe, depois esse útero gravídico, depois várias camadas de tecidos, que a gente chama de envoltórios gravídicos. Esses envoltórios gravídicos envolvem o que vai ser esse ser humano. Nós somos profundamente envolvidos no que é o mundo espiritual, no que a gente pode dizer agora, Trindade Santa, todo o nosso corpo astral, todo o nosso corpo etérico, todo o nosso corpo físico. A partir do momento que nós estamos totalmente envolvidos nisso, existe um crescimento disso. E em 40 semanas, a gente chega numa crise. 9 meses, 40 semanas, a gente chega numa crise. Primeira crise existencial. Primeira crise grande. Está apertado aqui. Eu não caibo mais aqui. Com 40 semanas, com mais ou menos 9 meses, aquele lugar se tornou apertado.
e eu começo a fazer um processo que é o grande primeiro processo de metamorfose do ser humano, o processo do parto. O processo do parto é um processo gigantesco de metamorfose para eu morrer para o mundo espiritual. Até a 40ª semana, até a hora do parto, eu, bebê, estou no mundo espiritual. Sou o mundo espiritual. Sou um exemplar perfeito do cosmos. A partir do momento que começa o trabalho do parto, começa a haver uma metamorfose, uma transição desse ser humano que vive no cosmos, perfeito, maravilhoso, para o ser humano que vai nascer na Terra. Eu começo a morrer para o mundo espiritual, começo a ser expulso do mundo espiritual a cada contração, e devagar, num processo que pode demorar 24, 48 horas, ou pode demorar 3 horas só, assim, pode ser muito rápido, pode ser muito devagar. A isso estão relacionadas forças incrivelmente poderosas, que têm a ver com o próprio mundo cósmico, né? Nessa expulsão do mundo espiritual. E agora eu vou nascendo para a Terra. Na hora que a minha cabecinha desponta, eu passo então por um túnel apertado muito estranho, que é um estado de que era a minha experiência intraútero versus a minha experiência fora do útero. A minha experiência intraútero era uma experiência sensorial completamente diferente. Os sons, as cores, a minha visão, a minha respiração, que era ainda uma respiração aquática, e principalmente uma percepção de não gravidade. Eu não sinto o peso da gravidade. Dentro do útero, por causa do efeito empuxo, por causa do líquido amniótico, e porque eu estou completamente envolvido nesses grandes envoltórios, eu não sinto peso, eu não tenho peso. Na hora do parto, eu saio de um estado de zero gravidade para um estado de total gravidade. A primeira grandíssima percepção da encarnação é sentir o peso da gravidade. As coisas caem, as coisas se dirigem para o chão, as coisas têm peso, e eu sinto peso. A segunda é a questão das luzes. Eu tenho toda uma visão mais lilás do mundo intraútero. De repente, eu sou trazido para luzes frias e extremamente potentes, extremamente fortes, né? Os sons mudam completamente. Tudo, em absolutamente tudo, é diferente fora do útero. Então, obstetras muito maravilhosos criaram um conceito muito bonito na obstetrícia e na pediatria, que é o conceito do 4º trimestre de gestação, que é um conceito que a gente usa muito com os novos papais e novas mamães. Nasce uma família, ou nasce o 2º, 3º, 18º filho dessa família, não é assim? Ou nasce uma família, nasce um pai, nasce uma mãe, né? E agora começa um processo de 4º período da gestação. De 0 anos até 3 meses, de 0 dias até 3 meses, os 3 primeiros meses, a gente ainda considera um processo de gestação. A gente considera, assim, que a única diferença dessa gestação é que ela está fora do útero. O parto é um processo mega importante, profundamente importante. Com a primeira inspiração de oxigênio, nasce um ser humano. E agora, como nasce o ser humano, começa um processo muito maravilhoso, que ainda tem muitos capítulos e muitas consequências interessantes nesses 3 primeiros meses, esse 4º trimestre de gestação, que é o que a gente chama de desenvolvimento. Não é que é mesmo? Então, olha só que interessante. A gente foi profundamente envolvido.
A partir da primeira inspiração, começa um processo que vai durar até meu último suspiro. Com o meu primeiro suspiro, começa um processo que só vai acabar no meu último suspiro. Esse processo é o processo do desenvolvimento. Agora eu começo a desenvolver. Eu começo a tirar os envoltórios. Eu começo a tirar os envoltórios. O que significa desenvolvimento? Significa retirar os envoltórios. Eu fui profundamente envolvido pelo mundo espiritual. Eu fui profundamente envolvido pelo planeta Terra. Eu fui profundamente envolvido pelo ser humano. Agora, a partir da minha primeira inspiração, eu começo a desenvolver. Eu começo a tirar os envoltórios. E isso vai acabar só no meu último suspiro. Uma coisa muito linda aqui. Para eu morrer no mundo espiritual, eu preciso nascer. Para eu nascer, eu preciso lembrar do mundo espiritual. Para eu lembrar do mundo espiritual, eu preciso inspirar oxigênio. E o oxigênio vai me dar as duas coisas, vai me dar a morte e vai me dar a vida. Vai oxidar o meu corpo gerando vida. Vai causar uma micromorte para causar muita vida. E na respiração agora de oxigênio, na respiração agora celular, eu vou morrendo em vida. Eu vou desenvolvendo. Ou seja, eu vou criando muita vida. Eu de verdade espero que vocês fiquem bem confusos, tá? Eu não estou aqui para esclarecer nada, de jeito nenhum. Estou aqui para complicar tudo. Eu espero que vocês falem assim, nossa, não entendi nada que aquele cara falou, mas alguma coisa foi interessante, assim, foi interessante que ele trouxe. Mas não entendi nada, não. Não. Repito, eu morro a cada inspiração para viver. É isso que é a respiração do oxigênio, é isso que é a respiração celular. E esse é um processo, em última análise, um processo de desenvolvimento, um processo de retirar os meus envoltórios. Eu fui profundamente envolvido. Agora eu vou queimar esses envoltórios, até, se Deus quiser, ficar bem velhinho, bem anguloso, bem desidratado e de novo ser expulso. O processo da morte, do morrer, tem a ver com ser expulso da Terra para nascer, nesse caso, renascer no mundo espiritual, né? Então eu faço um processo de tirar os meus envoltórios até queimá-los por completo, se tudo dá certo, e nascer de novo no mundo espiritual. Essa é a experiência de morte e vida. E a micro-experiência de morte e vida é o nosso processo respiratório. Bom, muito bem. Tem uma ponte para eu chegar na Terra. Eu fui envolvido, agora com a minha primeira inspiração, eu começo o meu processo de desenvolvimento e tem uma ponte, tem um caminho para eu chegar na Terra. Primeiro, esse conceito do quarto trimestre de gestação. Os 3 primeiros meses são fundamentais para o bebê. Fundamentais. Porque agora eu preciso de um novo útero, que não é mais aquele útero físico da minha mãe, e agora é um útero de amor que eu preciso ser recebido. A maneira pela qual eu sou recebido me causa a primeira impressão da encarnação. E a primeira impressão da encarnação me marca determinantemente o resto inteirinho da minha vida. Ai, com vontade de chorar. Ou com vontade de ficar feliz. Como é que é mesmo? O jeito que eu sou recebido nos primeiros minutos através do parto me dá uma primeira impressão da encarnação. E a primeira impressão é uma marca indelével que eu vou levar para o resto da minha biografia. A ponte para eu chegar na Terra bem se chama amamentação. E também não é um tema que eu vou entrar muito, eu vou falar muito rapidamente por causa do nosso tempo, mas a amamentação é uma ponte entre os céus e a terra. Você vê que interessante, quando eu estou lá intraútero e o meu cordão umbilical está me levando sangue, aquele sangue vermelho é um leite vermelho que vai me construindo e vai me crescendo, não é assim?
e eu vou crescendo através desse leite vermelho, que é o cordão umbilical. Quando eu nasço, faço a primeira inspiração, eu tenho um reflexo mamário e começo a mamar. Quando eu começo a mamar, eu começo a receber um sangue branco, chamado leite materno. O que é o leite materno? Leite materno é um ultrafiltrado das glândulas mamárias, é um ultrafiltrado sanguíneo, sangue que se transforma em leite. É isso que a glândula mamária faz, né? E agora eu ganho da minha mãe, se tudo der certo, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, eu ganho da minha mãe esse sangue maravilhoso, que é um sangue branco. E esse sangue branco, repito, é a ponte entre os céus e a terra. Para eu aterrissar bem aqui na terra, eu tenho uma ponte. Essa ponte se chama amamentação. O que é amamentação? É um veículo proteico, gorduroso, de água, de sais minerais, de anticorpos, de toda uma complexidade bioquímica que nada mais é do que uma complexidade espiritual e humana, que agora minha mãe está profundamente junto desse processo, que me constrói inteirinho. Nos 3 primeiros meses, isso é fundamental. Nos 6 primeiros meses, isso é fundamental. Nos 9 primeiros meses, isso é fundamental. Até mais ou menos o primeiro ano de vida. Então, eu tenho mais ou menos entre 9 meses de gestação para ter 9 meses de amamentação. Talvez um pouquinho mais, 12 meses de amamentação, mas uma amamentação saudável não é uma amamentação que ultrapassa 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses no máximo. Mais que isso, dentro de um estado normal de desenvolvimento. Aqui cabe 300 considerações que a gente não vai entrar. Um monte. Isso é super polêmico, porque, na verdade, ninguém quer ouvir essa história direito até o final, ninguém quer entender, todo mundo só quer argumentar. Mas essa história é muito linda de entender o seguinte: se eu faço essa ponte, o que eu preciso experimentar agora, eu recebi todo esse amor líquido, não recebi? Que é o leite da minha mãe. Quando eu recebi todo o leite da minha mãe, eu recebi amor líquido. O que é o leite materno? O leite materno é amor líquido de altíssima qualidade, de altíssimo valor biológico, valor emocional e valor... é uma outra metamorfose. Qual é essa metamorfose? Eu como não líquido, não físico. Como é que é mesmo? Parar de amamentar é sair de um amor líquido físico para um amor não físico. Agora o amor precisa fluir de coração para coração. Esse amor não pode fluir através de algo físico. Essa é a grande metamorfose que significa o desmame. Por isso, tanta dificuldade, às vezes, nesse desmame. Assim? E agora, nesse grandíssimo primeiro setênio, eu tenho uma avenida aberta para, até o final do primeiro ano, eu andar. Agora, tudo depende de algo fundamental, que é amor. Amor aqui no primeiro setênio é atenção, é legitimação, é afeto, é pele, é consideração, assim? É contato, é cuidado, é proteção, não é? Todo esse amor, esse cuidado, esse afeto, essa proteção precisa se transformar numa rotina. A gente vai entender por quê. Se eu, no primeiro setênio, a cada fase do primeiro setênio, 0 a 3 meses, 0 a 6 meses, primeiro ano de vida, 3 primeiros anos de vida, cada fase eu preciso ter como processo de amor rotina. Por quê? Para quê? Porque aí eu consigo imitar novamente os processos cósmicos. Os processos cósmicos de geração de vida têm um pulso. Vou repetir.
Os processos cósmicos de geração de vida possuem um pulso, uma relação de 72 para 18, uma relação de 4 para 1. O ritmo cósmico, senhoras e senhores, se dá numa relação 4 para 1. O ritmo cósmico é uma rotina exata de 72 batimentos cardíacos por minuto, com 18 incursões respiratórias por minuto. Tudo no universo é feito a partir deste pulso. Tudo que é espiritual, tudo que é cósmico, é feito a partir de uma relação de 1 para 4. Uma respiração para 4 batimentos cardíacos. E essa relação é exata. Para eu criar um corpo físico, um corpo etérico, um corpo de vida, um corpo vital, um corpo de saúde, para eu criar um corpo físico e um corpo de saúde saudável, eu preciso criar este corpo dentro de um ritmo, ou melhor, dentro de uma rotina, dentro de uma relação exata, 1 para 4. Esse é o segredo. Quando eu consigo estabelecer uma rotina para essa criança pequena, o que eu estou fazendo, na verdade, é criar toda uma lógica cósmica construindo esse corpo físico e esse corpo de vida. Porque tudo no universo guarda esta lei. Uma lei cósmica, uma lei espiritual. Então, o que a gente vai tentar fazer com criança pequena? Tentar fazer uma rotina gostosa. O que é rotina gostosa com uma criança pequena? Difícil. Começam os nossos problemas de pai e mãe. É tão fácil falar isso e é tão difícil fazer isso. Mas é mega difícil fazer isso. Mas a gente tenta. E aí a gente consegue. A gente consegue fazer o quê? Pelo menos tentar. Fazer com que a noite seja dormida e o dia seja de vigília, de acordar. Assim? Fazer com que todas as alimentações sigam um horário determinado. Não é? Fazer com que todas as horas do brincar tenham momentos definidos de brincar. Com que o banho seja sempre na mesma hora. Com que a alimentação seja sempre na mesma hora. Fazendo uma imitação perfeita de como o cosmos funciona, que é como o planeta Terra funciona, que é como os ritmos da natureza funcionam. Que hora que criança pequena deveria dormir? Ué, é tão simples, na hora que o sol baixa, na hora do pôr do sol. Na hora do pôr do sol é hora para a criança dormir. Ué, mas é diferente no inverno e no verão, não é, Michel? É. Então a criança dorme mais no inverno, dorme menos no verão. Pronto. Simples assim. Criança pequena deveria dormir muito à noite, na hora que o sol deita, para acordar na hora que o sol levanta. Simples assim. E deveria brincar muito, mas brincar dentro do dia, não dentro da noite. Por quê? Porque eu preciso respeitar uma lógica cósmica. Quando eu respeito a lógica cósmica, todo o organismo é feito dentro da lógica cósmica. E aí a lógica cósmica consegue engendrar o seu grande exemplar, um novo ser humano. Então, quando eu consigo manter um ritmo adequado, uma rotina adequada no primeiro setênio, na verdade, o que eu estou fazendo é uma edificação perfeita desse novo ser humano. E, queridos e queridas, repare bem, bote reparo nisso. Tenta lembrar do seu primeiro setênio e presta atenção no seu nível de organização interna e externa, hoje, agora. Tenta lembrar que rotina você teve no seu primeiro setênio e tenta perceber como o seu corpo é organizado, como a sua psique é organizada e como que a sua praxis diária no seu dia a dia é organizada ou não. É simples desse jeito, é flagrante desse jeito.
É simples desse jeito. Quando eu consigo prover para a criança pequena uma rotina, o que eu estou fazendo, na verdade, é educando este corpo físico e esse corpo etérico. É trazendo os ritmos cósmicos, as rotinas cósmicas para a Terra. Isso vai determinar uma biografia com organização, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela espiritual. Ufa, é demais isso. Ai, como eu gostaria de ter uma organização perfeita, não é assim? Isso se deve à rotina. Eu faço as rotinas para trazer uma lógica cósmica, lógica terrena. Quando eu consigo estar afim aos ritmos da natureza, quando eu estou afim aos ritmos da natureza, tudo é mais saudável, tudo é mais protetor e protetivo, tudo é mais afetivo, tudo é mais claro. Não há mentira, não há perversão. Para isso, tem uma força inexorável, uma força avassaladora, chamada imitação. Qual é a força que a criança usa? É a força da imitação. Ela vai imitar profundamente o que você pensa, ela vai imitar profundamente o que você sente, ela vai imitar profundamente o que você faz. Você, pai, você, mãe, você, professor de criança pequena, você, adulto em volta da criança pequena. Você, adulto em volta da criança pequena, é um objeto de imitação, e um objeto gigantesco. E essa força de imitação é avassaladora, gigantescamente importante. Essa força de imitação, repito, está imitando o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Terrível, né? Eu lembro a primeira vez que eu soube disso, assim, eu fiquei horrorizado. Fiquei morrendo assim de, sei lá o que me deu. É um troço muito difícil isso, porque eu penso cada besteira, com cada besterol horroroso, nojento, eu sinto cada coisa contraditória, eu faço cada bobagem. Ai, gente. Só eu, né, Fidelis? Você não. É só eu. Então, é muito doido, porque de repente eu percebo que toda a minha questão não é apenas a questão aparente para a criança que ela está imitando. Todas as questões não aparentes ela também está imitando. Portanto, nós adultos, toda a comunidade adulta em volta da criança pequena tem uma responsabilidade gigantesca, porque a gente precisa, pelo menos, tentar ser um bom exemplo para a criança. Pelo menos tentar, senhoras e senhores, ser um exemplo de moralidade mínima, pelo amor de Deus, de coerência mínima, pelo amor de Deus. Repito, o processo é a imitação. Tem aí uma chave. Bom, tem várias, né? Já falei. Primeiro, fazer esse triângulo de sono, dormir à noite, acordar de dia, fazer sonecas de dia, 2 sonecas, uma de manhã, uma à tarde, não é assim? Brincar bastante em horários determinados, comer em horários determinados, tomar banho em horários determinados, fazer uma rotina que não muda. Só muda de vez em quando vai para a casa da avó, não é assim? Mas quando está na sua casa, faz uma rotina acontecer. Isso é o primeiro setênio. O primeiro setênio é fundamental ter rotina, porque eu faço a vida acontecer. Eu faço a vida se organizar. Eu faço a vida cósmica se transformar em vida terrena. Em outras palavras, eu faço saúde. Saúde tão maravilhoso. E o primeiro setênio, senhoras e senhores, é esse primeiro setênio que vai determinar boa parte da sua vida. A sua vida tem 90% a ver com o primeiro setênio seu. Viu? É bom você saber. Todo o seu primeiro setênio determina a sua vida inteira. Então, já que é assim, então vamos prover bons primeiros setênios. Bom, qual a chave que eu quero falar aqui? A chave é alegria. Alegria.
Quando a rotina é feita com alegria, porque é bom dormir cedo, não porque tem que dormir cedo. Porque é bom acordar cedo, não é porque tem que acordar cedo. Rotina não é rigidez. Rigidez faz mal para a criança. Rotina faz bem. A chave, o que muda, é algo chamado alegria, leveza, gostosura, afeto. Quando afetivamente, amorosamente, quando alegremente, quando de maneira leve e gostosa e fantasiosa eu levo esse primeiro setênio dentro de uma rotina, eu estou estabelecendo um caminho de saúde imenso, maravilhoso. Quando eu faço disso uma rotina rígida, é um horror. É um horror. Aí eu prefiro uma família que não tem rotina. É um horror uma coisa rígida. Rígida! Não tem nem um sorriso. Não tem um afeto. Deus me livre. Meu Deus do céu. Sai correndo. Rouba essa criança. Sai correndo. Rigidez, não. Rotina, sim. Rotina, sim. Entende a diferença? Pelo amor de Deus, tem uma diferença gigantesca aqui. Imensa. Qual é a chave espiritual do primeiro setênio? A chave espiritual do primeiro setênio se chama alegria. Isso vai se metamorfosear em gratidão na vida. Quem experimentou alegria no primeiro setênio é capaz de perceber e sentir gratidão ao longo da biografia. Quem não teve alegria no primeiro setênio fica muito mais difícil, senhoras e senhores. Muito mais difícil. É tão engraçado isso, porque assim, um primeiro setênio que não tem alegria, que não tem subir em árvore, que não tem corrida para lá e para cá, que não tem comida gostosa na mesa, Deus me livre! Eu não vou ter como sentir gratidão na vida, meu Deus do céu. Então, a chave do primeiro setênio é a alegria dentro de uma rotina saudável. Uma coisa muito fácil de fazer, todos sabem. Agora eu fui irônico, eu sei como é difícil. Toda a nossa tentativa de construir uma rotina saudável com alegria é válida. Então, a alegria dentro de uma rotina saudável. Esquece esse troço de rigidez, pelo amor de Deus. É alegria dentro de uma rotina saudável. Os horários das coisas precisam ser horários mais fixos. Né? Mas a alegria não tem limites, certo? O afeto não tem limite, amor não tem limite. Quanto mais amor, mais amor. Não confundir isso com mimo, não é assim? Coisas são diametralmente opostas. Mimo e boa educação. Mimo e amor, né? Amor não é mimo de jeito nenhum. Mas não vai dar tempo de falar disso também. Quando eu faço esse primeiro setênio com alegria, o que eu estou construindo, em primeiro lugar, é um sistema nervoso, um sistema neurosensorial, um sistema nervoso, um sistema neurosensorial saudável. Quando eu faço isso, senhoras e senhores, eu estou construindo um instrumento de percepção do mundo. Quando o meu instrumento de percepção do mundo tem alegria, eu consigo perceber as verdades da vida. Eu consigo perceber como o mundo é bom. Quando o meu instrumento de percepção é ruim, quando o meu instrumento de percepção não teve rotina, quando o meu instrumento de percepção teve tristeza, amargura, eu não consigo perceber as coisas boas do mundo. Desse jeito. Então, desculpa ficar assim mais exaltado, mas é que isso é tão importante a gente lembrar dessas coisas. Todo o meu instrumento de percepção é construído no primeiro setênio. Todo o meu instrumento de percepção tem a ver com alegria ou não. É bom estar aqui, é bom perceber os mistérios do mundo, é bom perceber as coisas, eu preciso ter força de percepção. Força de percepção tem a ver com um bom primeiro setênio. Ufa! Uau! Muito bem.
Agora eu caminhei tanto que eu vou mudar, eu vou fazer toda uma transição, não é? Vou fazer toda uma transição para o segundo setênio. Essa transição para o segundo setênio tem uma metamorfose muito gigantesca, que é a troca dos dentes. O primeiro setênio é a construção gigantesca do corpo físico, não é? A construção do corpo até chegar na coisa mais dura, mais densa que existe no corpo, que são os dentes. Qual a parte mais dura do seu corpo? São os seus dentes. O símbolo de chegar na Terra é o símbolo de você conseguir conquistar os seus dentes definitivos. Saem os dentes de leite, entram os dentes definitivos. Os dentes definitivos são um sinal claro, denota uma maturidade terrena. Uma maturidade que eu completei a construção do corpo físico. Agora, esse corpo físico vai ter crescimento, mas qualitativamente ele está pronto. Bom, não tão pronto assim, mas muito pronto. Pronto mesmo, ele vai estar com 21 anos de vida. Pronto mesmo. Mas 7 anos é um símbolo profundamente importante. O que acontece agora aos 7 anos de idade? Aos 7 anos de idade, a criança sofre um crescimento muito interessante de corpo todo, mas principalmente a sua região torácica. Olha que interessante. O tórax cresce em relação ao corpo. O pulmão cresce. E existe uma maturidade agora de um ritmo entre pulmão e coração. Só que agora esse ritmo 4:1 não se estabelece mais tão perfeitamente. Agora eu entro numa questão rítmica de construção de um ritmo. O que é o segundo setênio nesse sentido? O segundo setênio nesse sentido é uma construção do ritmo. Construção de um bom ritmo. A construção de um bom ritmo tem a ver com a capacidade respiratória. Se eu respiro bem, eu tenho uma capacidade de estabelecer uma compensação com a minha cabeça e com a minha barriga. Vamos falar a mesma coisa de outra forma. Quando eu respiro bem, eu tenho uma capacidade de adaptação entre os céus e a terra. Vamos falar a mesma coisa de uma outra forma. Quando eu respiro bem, eu consigo ter uma realidade interna em relação a uma realidade externa. Vamos falar a mesma coisa de outra forma. E assim por diante, eu posso ficar aqui até amanhã falando isso. O segundo setênio é uma realidade respiratória. Inspiração, expiração. Dentro, fora. Em cima, embaixo. Mundo fora, mundo dentro. Mundo cósmico, mundo terreno. Exatamente porque eu vou desenvolvendo agora uma respiração, um processo respiratório, algumas coisas no segundo setênio acontecem de maneira muito linda. Primeiro, a percepção de um estado interno. Quando eu sou criança bem pequena do primeiro setênio, eu tenho isso, mas tenho isso de forma mais inconsciente. A partir do segundo setênio, eu vou ganhando a percepção de um espaço interno. Agora eu tenho um espaço, um cálice interno, onde eu guardo as minhas emoções, onde eu processo as minhas emoções, onde nasce de percepção para sensação, para sentimento. E agora eu posso elaborar sentimentos. Isso é uma questão de desenvolvimento do segundo setênio. Isso determina um gesto. Hein? É assim mesmo, ó. Pensa aqui comigo. Eu vou respirando dentro, fora. Eu vou respirando o mundo interno, o mundo externo. Eu vou brincando bastante, assim? Eu vou dormindo bem. Eu vou comendo bem. Dentro agora de um ritmo, não dentro de uma rotina bem certinha. Agora eu posso dormir ou 7, ou 7:30, 8.
Agora eu vou dormir das 6h30 às 8h30. Agora, verão e inverno não são mais tão assim certinhos. Todo ritmo é um ritmo. E todo ritmo tem dentro de si uma arritmia. Repito, todo ritmo carrega dentro de si uma arritmia. É o samba. Quem gosta de samba aí? Quando a gente vai ouvir um bom samba, dentro do bom samba tem um ritmo. Para esse ritmo ser um bom ritmo, ele tem relações de não ritmo dentro dele, né? Que constrói a harmonia da música, enfim. Essa coisa gigantesca que é a música brasileira, por exemplo, maravilhosa, né? Então, quando eu vou estabelecer um bom ritmo, eu vou fazendo um processo respiratório que, em última instância, gera um gesto. Quando vocês convivem com alguma pessoa aí do seu lado, né? Olha para essa pessoa do lado, olha como ela está fazendo com a mão, com o rosto, como que ela cruza, como que ela faz com o pescoço, como que ela faz com a sobrancelha. Ela tem um gesto próprio. O gesto próprio da pessoa é o como ela respira. O gesto próprio da pessoa é o como ela respira. O jeito que ela construiu a respiração dela no segundo setênio é o gesto que ela tem hoje. E eu preciso ter um gesto próprio. Se o gesto não é meu, eu vou fazer doenças, eu vou ficar doente para ganhar gesto próprio. É muito interessante isso. O segundo setênio tem uma importância tão gigantesca porque tem a ver com o ganho do gesto próprio. Como que eu me expresso no mundo? Falando mais bonito, mais complicado, como essa gestalt individual no mundo, né? Como que eu me apresento, com que postura, com que gesto eu vivo, como que eu ando, como que eu jogo bola, como que eu penso. Todo gesto próprio veio da minha respiração do meu segundo setênio. Pode reparar que tem gente mais durinha, rigidinha. Pode reparar que tem gente que é muito mole no seu gesto. Todo esse gesto próprio tem a ver com como foi construída a respiração no segundo setênio. E repito quantas vezes for. Eu preciso de um ganho, de um desenvolvimento de um gesto próprio para ter boa saúde. Se eu posso me expressar sentimentalmente dentro do meu gesto próprio, eu estou pronto para a vida. Eu consigo abarcar as opiniões do outro, eu consigo abarcar os gestos do outro e eu consigo expressar o meu gesto, o meu pensamento, o meu sentimento. Percebeu? E aí eu respiro com o outro. Terceira consequência do mundo do segundo setênio, que é esse mundo rítmico. A partir do mundo rítmico, eu consigo construir o que é vida social. Toda sociabilidade, toda habilidade social nasce dessa respiração do segundo setênio. Ave Maria, como isso é importante. Santa Mãe de Deus. Então, olha só que interessante. O que é importante, então, para a criança do segundo setênio? Bom ritmo. Dormir, acordar, brincar bastante, comer bem, ter os horários dentro de um ritmo saudável, que, de novo, é o ritmo da natureza. Só que agora não precisa ser tão certinho como no primeiro setênio. Agora tem uma variabilidade respiratória, tem uma variabilidade cardíaca, que determina um ritmo gostoso de sentir o mundo. O mundo ganha beleza. Muito bem. A quarta questão é que, na medida em que eu ganho gesto próprio, este gesto próprio vem da experiência interna de beleza. Quando eu, criança do segundo setênio, consigo ter boa percepção no primeiro setênio, quando eu, criança do segundo setênio, consigo construir, um aspecto respiratório adequado, eu consigo experienciar a beleza do mundo.
Se eu, adulto, consigo prover beleza para essa criança, melhor ainda, né? Então, ambientes bonitos, obras de arte, não é assim? Toda, todo desenvolvimento da criatividade, não é assim? Todo o currículo Waldorf, por exemplo, do segundo setênio, todo ele é artístico, inteirinho, feito através de arte, não é assim? Então, criança menor, 7, 8, 9 anos, mais imagético, né? 9, 10, 11, 12, uma respiração muito profunda. 12, 13, 14, muito mais um refinamento, uma, como chama isso? Uma não é polir, é fazer de uma pedra bruta uma pedra lapidada, uma lapidação dos sentimentos, né? Até os 14 anos de idade. Então, é tão bonito perceber como a experiência da beleza determina uma boa respiração, que determina um gesto próprio adequado para este eu. Este é o segundo setênio. Ritmo. Não é legal esse troço? Eu amo esse conteúdo. É muito bonito isso e muito importante. A gente precisa lembrar disso de novo. A gente precisa lembrar disso de novo. E a gente pode fazer isso agora com 40, com 50, com 60, com 30. Eu posso voltar lá. Eu posso ganhar de novo o ritual. Eu posso ganhar de novo o ritmo. Eu posso ganhar de novo rotina. Essa é a minha dica. Entenda-se como criança novamente. Faça uma boa rotina. Faça um bom ritmo de beleza. Façam bons rituais. Você ganhará novamente saúde. Saúde, bem-estar, que nos falta tanto. Muito bem. Terceiro setênio. Agora, dos meus 12 aos meus 14, principalmente, eu vou refinando todo esse sentimento. Eu vou refinando todo esse sistema respiratório, todo esse sistema rítmico. Porque eu vou refinando isso, eu sou capaz, com 14 anos de idade, de fazer nascer o que o Steiner chamava de coração etérico. Agora, é como se eu ganhasse, e é isso que acontece, é como se eu ganhasse um novo coração, de tão forte que é esse processo. Uma gigantesca metamorfose chamada 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, nasce um coração próprio, um coração etérico, um coração de vida própria, né? Obviamente que depende de como foi construído esse primeiro setênio e esse segundo setênio, né? Nasce o coração, nasce toda a vida individual. E agora, pode reparar, em todas as culturas, de todos os lugares do mundo, seja índios brasileiros, índios sul-americanos, índios norte-americanos, aquele povo que vive na Austrália, antiquíssimo, povo da África, em todas as culturas mais primitivas, a partir dos 12 anos de idade, principalmente, começa a haver processos, ritos, rituais de passagem, assim? Rituais de passagem. Por quê? Para quê? Porque agora, a partir dos 14 anos de idade, o que se instala no ser humano é o desenvolvimento da vontade. E o desenvolvimento da vontade precisa de rituais. Como é que é? O desenvolvimento da vontade precisa de rituais. Quando os rituais são respeitados, a boa vontade aparece. Quando a boa vontade aparece, as verdades reinam. Vou repetir. Olha só que interessante. Quando os rituais acontecem, os rituais são respeitados, as boas vontades imperam. Quando as boas vontades imperam, as verdades reinam. O mundo da verdade é um mundo da honra, da percepção do que é bem feito, da percepção e do profundo respeito da devoção, que significa fazer bons rituais. Bons rituais. Do que eu estou falando, hein?
É porque a partir dos 14 anos, como é que fica a alimentação? Como é que fica o sono? Como é que fica o brincar desse adolescente? Joia! Não é assim? Eu vou dormir 4 da manhã, não é assim, Fidelis? Acordo 2 da tarde, não é? Como um hambúrguer, não é? Começo a estudar mal menos, ouvindo Bob Marley junto com Metallica, não é assim? E sei lá, à noite eu vou namorar e aí vou dormir 4 da manhã de novo. É tão interessante como o terceiro setênio ele guarda em si uma propriedade, uma qualidade que se refere ao corpo astral, que é profundo caos. O caos se instala. E é importante, até em certa medida, que o caos se instale no terceiro setênio. Até alguma Nossa, medida. que merda. Quando o caos se instala no terceiro setênio, os bons rituais de como fazer a vida acontecer são fundamentais. E aí o que é isso? É perceber como os rituais de passagem de uma responsabilidade anterior para uma responsabilidade posterior é um ganho de honra, é um ganho de beleza e é um ganho de verdade. Eu só posso ser capaz de fazer algo, eu só posso ser digno de fazer algo, de receber algo, porque eu tenho mais responsabilidade. E o senso de responsabilidade, senhoras e senhores, é exatamente o que me faz ser bom, é exatamente o que me faz ter verdade na vida. Se eu não tenho responsabilidade, olha que interessante. Se eu não tenho como ser responsável, ter responsabilidade, eu não sei experienciar verdades. É tão legal, é tão importante. Quando eu respeito os rituais, ou seja, para falar com aquela pessoa, eu preciso me aproximar de tal jeito, cumprimentar de tal jeito. Não adianta eu gritar, não adianta eu exigir. Tem um processo. Para eu falar com a professora, eu preciso seguir tal protocolo. Para eu convidar a menina para sair, não adianta eu simplesmente jogar minha palavra de qualquer jeito. Eu preciso criar um ambiente. Eu preciso criar uma atmosfera onde o digno, o bom, o verdadeiro impera. Quando eu crio uma atmosfera onde a verdade reina, as coisas são boas, as coisas têm consistência. E o adolescente, inconscientemente, é um gigantesco buscador de consistências. Pode reparar, adolescente quer consistência. E ele denuncia isso para a gente. Ele vira para você e fala assim: nossa, pai, como você é hipócrita. Você fala uma coisa, ou você faz outra coisa. Você é hipócrita. Você é horroroso. Porque tudo que você fala é furado, pai. Quer ver? Eu vou te mostrar. Ó. Peripi, poropó, poropó. Aí você vai ouvindo o que ele está falando. Fala, desgramado. Pior que ele tem razão. Ai, meu Deus do céu. O que ele quer com isso? Ele quer desmascarar o que não é verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que ele mais quer é verdade. O adolescente, o terceiro setênio, é uma educação gigantesca da vontade. A educação da vontade é que quer verdades, quer consistência, não quer barca furada. Certo? Para eu perceber e experienciar verdades, eu preciso de responsabilidade. Para eu ter responsabilidade, eu preciso de rituais. Então vamos lá. Do que eu estou falando? Eu estou falando das coisas simples. Não estou falando de ritual, meia-noite, não sei onde. Não, não, não. Estou falando de coisas simples. Como colocar a mesa? Vamos colocar a mesa para jantar. Eu vou colocar a toalha, eu vou colocar os pratos, eu vou colocar os copos, os talheres. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração. A gente pode acender uma velinha, não é assim? Depois a gente serve os mais velhos. Depois a gente serve os adultos.
depois a gente serve as crianças, não é? Agora todo mundo come. Come com celular? Não. Celular fora da mesa, assim? Televisão desligada, obviamente. E aí todo mundo come, ou seja, todo mundo experiencia, todo mundo celebra um ritual, que é o ritual da alimentação. Quando eu respeito esses rituais, eu educo a vontade. Vou arrumar minha cama. Adolescente quer arrumar cama? Quer nada. Nem põe lençol, ou usa o lençol de 2 meses. Não, mãe, não precisa trocar, não. Tá com um cheirinho delicioso de lençol de 2 meses, aquela coisa horrorosa, imunda. Coisa horrorosa, né? É interessante. Ou não precisa de lençol, ou o lençol é horroroso. É tão interessante porque é exatamente isso que está em jogo. O que está em jogo? A educação da vontade. Eu uso o lençol 2, 3, 4 dias. Aí eu troco, né? E isso vai para lavar, assim. Percebe todos os rituais que eu estou falando? Os rituais da vida prática. Se eu os respeito e se eu faço esse adolescente de alguma maneira respeitar os rituais, eu faço uma educação da vontade. E educando a vontade, eu consigo chegar às verdades espirituais. Chave para o terceiro setênio. Bom humor e firmeza. Bom humor e firmeza. Ser firme. Ter limites muito claros. Estou falando para o adulto, né? Para o adulto. Admitir a própria hipocrisia. Admitir a própria inconsistência. Admitir a própria incoerência. Para, com isso, gerar possibilidade de firmeza, de propósito, de bons limites, para conseguir boas responsabilizações, para conseguir bons rituais, para educar a vontade. Se eu fico competindo com o adolescente, dançou. Se eu fico martelando, batendo no adolescente sem me trabalhar, dançou. Não é? Então, é tão interessante trabalhar com adolescente, porque trabalhar com adolescente é fazer rituais acontecerem. Se eu respeito os rituais, eu gero boa vontade. Vamos ver. Vamos ver que oração. Bom, 1h12, 1h13. Sim, uma última coisa para o terceiro setênio, que é muito importante. Terceiro setênio, gente. Terceiro setênio eu estou desenvolvendo a vontade, por isso que é tão difícil, por isso que é tão complicado. Né? E agora, se eu consigo fazer bons rituais, se eu entendo que os rituais da vida são aqueles que proporcionam boa responsabilidade, verdades, consistência na vida, eu percebo que, na verdade, o que eu estou fazendo de maneira mais profunda é o nascimento de uma boa moralidade. Boa moralidade. Uma boa moralidade é quando esse jovem experimentou bons rituais. Né? Vontade e querer. Aqui eu estou usando a mesma coisa. Tudo que é volição é vontade e é querer. É a mesma coisa. Gente, olha só que interessante. Ó. No primeiro setênio, eu engendro, eu trago as forças cósmicas. As forças cósmicas têm uma rotina. E essa rotina ela é muito bem estabelecida. Com isso, eu gero força de vida. Gero bom corpo físico, bom corpo vital, bom corpo etérico, corpo de vida, que gera boa capacidade de percepção. No segundo setênio, eu gero um ritmo adequado, que vai gerar um gesto próprio. E isso só será possível se eu tenho percepção da beleza das coisas.
para chegar no terceiro setênio e querer consistência das coisas, querer as verdades do mundo. E para isso eu preciso de boa responsabilização. Eu preciso ser responsável. E para eu ser responsável, eu preciso aprender os rituais da vida. Rotina, ritmo, ritual. Lei dos 3R. Se eu vou tentando me aprofundar nesse assunto, eu vou achando essas chaves maravilhosas. E para nós que somos adultos, repito, continua sendo chave para a vida inteirinha, onde eu vou perceber em mim que falta rotina, onde eu vou perceber em mim que falta gesto próprio, falta boa respiração, onde eu sinto em mim que falta boa responsabilização, boa experiência das verdades. Assim. Então, isso é um remédio para a autoeducação também. Por isso que eu queria falar isso para vocês. Né? Olha lá, 21 horas e 16 minutos, estou aberto para perguntas. Fidelis comando show, não? Vamos lá. Quer colocar um teto, Michel? Até que horas? Vocês mandam. Tá. Bom, aí a gente vai no bom senso, tá? De olhar e falar, tá bom, vamos encerrar. Então, pessoal, eu já vi que tem uma pergunta no chat da Rosemary, acho, né? De Oliveira. Ela pergunta, Michel, você faz a diferença entre vontade e querer? Você meio que já falou isso, mas... Já. Aqui eu estou falando a mesma coisa. Vontade, querer e volição é a mesma coisa. Isso. Bom, acho que quem quiser perguntar, manda no chat, a gente vai lendo, ou pode abrir o áudio e perguntar. À vontade, gente. Vamos lá. Olá, boa noite. Aqui é a Andrea. Tudo bem, Michael? Graças. Você falou no segundo setênio sobre a questão da saúde. Para ganhar o gesto próprio é preciso boa saúde. Você pode falar um pouquinho mais o que é o gesto próprio e a questão de saúde? E eu estou pensando nessa pergunta porque meu filho com 9 anos teve apendicite. Então, não sei se tem algo aí. Tem. É assim. É interessante porque, assim, olha, rotina, ritmo e ritual é exatamente para ganhar saúde, né? Para fazer o que é uma construção realmente de um corpo físico, anímico e espiritual saudável. Né? No segundo setênio, isso tem a ver com o processo respiratório. Quando eu respiro bem, e aí eu estou falando respiração mesmo, capacidade pulmonar, capacidade renal, né? Estou falando de respiração mesmo. Quando a criança tem um bom desenvolvimento da respiração, ela com isso pode ter um bom desenvolvimento de todo o sistema sentimental dela, de todo o anímico, de toda a percepção das coisas, dos sentimentos do mundo. E isso gera um gesto próprio. O gesto próprio é o jeito que a pessoa se expressa no mundo. Se expressa mesmo. Esse jeitão que eu estou falando aqui com você é o meu gesto próprio, né? Você vê lá, sei lá, o Leandro Carnal falando, né? É mais parado e assim por diante. Então, cada gesto próprio vem dessa maneira de respirar que foi construída no segundo setênio. E esse gesto próprio é fundamental que tenha sentido, que tenha intimidade da criança para com ela mesma. Porque aí ela pode se expressar com essa alegria e com essa beleza, entende? Se eu não ganhei esse gesto próprio até os meus 14, 15 anos de idade, eu vou ganhando esse gesto próprio depois, mas é mais atabalhoado, dá mais trabalho. Assim? Ter uma doença no segundo setênio, seu filho fez um apendicite, não sei, pode ser uma grande oportunidade de ganho de gesto próprio, entende? Porque trabalha profundamente esse processo de cirurgia, de recuperação da cirurgia e assim por diante. Né? Sim, foi bem marcante para ele.
Uhum. Marina. A Marina está com a mão levantada. Pode falar, Marina. Obrigada. Imagina. Tá sem som, Marina. Não, tá sem som. Tenta tirar o fone. Não, nada? Melhorou. Opa! Agora vai. Melhorou? Pronto, então. Na verdade, são 3 perguntas. Uma é sobre essa questão da atmosfera da verdade, né? De que o adolescente vai criando esse processo de senso de responsabilidade. Eu percebo vários exemplos de pessoas que, nesse momento da adolescência, tomaram esse senso de responsabilidade através do medo, né? O medo de acontecerem coisas e aí, por isso, preferia se poupar ou evitar e tudo mais. E aí eu queria que você se pudesse falar dessa relação entre o medo e o amor, né? Assim, dessa autoeducação no sentido de responsabilidade. A segunda, eu tive que sair um minutinho e aí eu não vi no segundo setênio qual seria a chave, né? Porque você falou da chave na alegria no primeiro e o terceiro, mas aí eu perdi o segundo, se pudesse só repetir. E a terceira pergunta é sobre o adulto, né? Eu vejo, por exemplo, a epigenética, né? O pessoal tem falado muito sobre essa possibilidade de mudar, porque nada é determinante, né? No nosso processo, e aí eu estou muito iniciante ainda na antroposofia, né? Então eu ainda desconheço como é que são esses estudos da biografia e como é que acontece esse processo de mudança na antroposofia em si. Mas aí a minha dúvida é quando tu apresentas, né, essa gama, né, de possibilidades de ritmo, ritual e rotina. Como é que seria, então, para o adulto, né? Porque eu mesma me enxerguei aí que só misericórdia. Acho que eu tenho que me benzer 1000. Então, a minha dúvida é o adulto identificando essas ausências no seu processo biográfico, teria que fortalecer isso enquanto adulto? Seria algo nesse sentido? Obrigada. Imagina, vamos lá. Nossa, Marina, muito legal, muito legais as suas perguntas, muito mesmo. Primeiro de tudo, relacionar medo. Quando eu, pelo medo, crio responsabilidade, o que eu crio, na verdade, é percepção de que responsabilidade é algo pesado. Repito mais uma vez. Quando eu, pelo medo, crio responsabilidade, eu, na verdade, experiencio responsabilidade como algo pesado, como algo ruim para mim. E o senso comum de toda a nossa sociedade é não ter responsabilidade. O sonho dourado é não ter responsabilidade. Qual é o sonho dourado do senso comum? Ganhar na Mega Sena da virada para não precisar ter responsabilidades. Deus me livre de ter responsabilidade. Porque responsabilidade significa peso. Sendo que é exatamente o oposto. Ter responsabilidade é ganhar verdade, é ganhar leveza, é ganhar possibilidade de realização. Quanto mais responsabilidade eu tenho, maior capacidade de realização para mim e para os outros eu tenho. Responsabilidade não é peso. O pior pesadelo do ser humano seria um ser humano sem responsabilidade. Um ser humano sem responsabilidade não é ser humano, porque ele não tem como operacionalizar a própria vontade, a própria volição. Percebeu, Marina, como é que é complicado o troço? E é bem isso que a gente vive, porque a gente vive hoje em dia num misto de, nossa, como é bom ter responsabilidade. Mas eu não queria não, porque também muita responsabilidade é muito pesado, né? É pesado na medida em que eu não tive uma boa educação da minha vontade. Então, quanto mais eu educo a minha vontade, mais eu gosto de ter responsabilidade. Quanto menos a minha vontade é educada,
menos eu gosto de ter responsabilidade. Percebeu? Então, se a gente tivesse o privilégio, sei lá, eu, de estar aqui sentado com Mandela, falar assim, senhor Mandela, é bom ter responsabilidade ou é ruim? Um Mandela, na altura espiritual de um cara desse maravilhoso, falava assim, pelo amor de Deus, a única coisa que presta na vida é ter responsabilidade. É maravilhoso ter responsabilidade. Assim? Percebe? Para nós, né, os seres pequenos falam, não, ai, que peso, ai, que difícil ter responsabilidade, sendo que é exatamente o oposto. Mas disso depende uma educação da vontade. É disso que a gente está falando aqui, percebeu? Muito bem. Segunda, a chave do segundo setênio, a chave do primeiro setênio é a alegria. Sem dúvida alguma, alegria, alegria, alegria. A chave do segundo setênio é beleza. Experienciar a beleza das coisas. Beleza mesmo, tá? Senso estético, beleza. Harmonia, beleza. E a sua terceira pergunta, essa epigenética toda que a gente está discutindo, para que a gente está falando disso aqui? Para educar nossas crianças? Mentira! A gente está aqui para tentar se autoeducar, não é assim? Que na medida em que eu percebo como falta para mim rotina, ritmo e ritual, e na medida em que eu percebo quanto que eu tenho de consistência na minha rotina, no meu ritmo, no meu ritual, eu percebo o quanto que eu preciso ganhar e o quanto que eu já tenho. Não é assim? Isso é bom demais. E aí eu tenho uma avenida aberta para a autoeducação. E quanto mais, então, eu conseguir me autoeducar nesses três quesitos, tanto mais eu vou estar bem, mais feliz, mais tranquilo, não é? Mais saudável. Saudável mesmo, saúde, bem-estar, né? Dormir bem, acordar bem, trabalhar, se realizar porque está a serviço do outro, não é assim? Como é que eu me realizo? Eu me realizo se eu estou a seu serviço. Se eu não estiver a serviço do outro, não tenho como me realizar. Isso é uma lei espiritual básica, não é assim? Então, para isso, eu preciso estar com vontade de servir você, não é? Percebe? E eu só vou ter vontade de servir você se eu tenho basicamente rotina, ritmo, ritual. Certo? Então, é um instrumento de autoeducação, sem dúvida alguma. Alguém perguntou, Fidelis, vou responder rapidinho. A chave do terceiro setênio é vivenciar as verdades. Né? Vivenciar o que é consistência das coisas. O sentido das coisas. O adolescente busca sentido nas coisas. Se não tem sentido... Né? Mais pergunta. Vou ler aqui no... Deixa eu chegar aqui. Nossa. Eu tenho... acho que é isso. A primeira é, por favor, como indica a rotina nesse isolamento infantil? Ai, que difícil. Ai, que difícil. De um lado, o que pode garantir saúde nesse nosso isolamento social é exatamente a rotina. Eu vou repetir. O que garante saúde nesse nosso processo de isolamento social é rotina. Se a gente fica muito bagunçado, nossa, vira uma bagunça imensa e um caos que gera muito problema, muito conflito, muita irritabilidade. Então, uma das coisas mais importantes é a gente tentar estabelecer uma rotina mínima e um ritmo saudável, principalmente nessa questão do dormir e acordar e nos horários das refeições. Se eu prestar atenção no ritmo adequado de sono e vigília e no ritmo adequado das alimentações, pronto, só isso já estrutura um dia mais saudável. Um dia mais saudável com criança dentro de apartamento, dentro de casa,
é fundamental para a saúde mental de todo mundo, né? Então, o que vai garantir isso, em primeiro lugar, é conseguir dormir cedo para acordar cedo. Não, de jeito nenhum, perverter essa questão do sono, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão das brincadeiras e a questão da alimentação. Estruturar esse ritmo das alimentações, não de jeito nenhum beliscando o dia inteiro. Começou a beliscar o dia inteiro, desestrutura tudo. Então, é só alimentação naqueles horários. Isso garante, gente, uma convivência mínima para a gente não enlouquecer nesse nosso isolamento. Fundamental. Michel, nós temos já 6 perguntas no chat. Acho que vamos colocar como teto. O que você acha? Pode, vamos colocar. Pode ser. Gente, nossa, 3 nó. Espera aí, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Bom, qual o melhor setênio para a criança ser alfabetizada? Fico horrorizado. Vamos lá. Fico horrorizado com essa corrida que estamos vivendo pela leitura escrita cada vez mais cedo. Isso. Quando eu estou ocupado construindo o meu corpo, eu não posso ter o desvio dessa ocupação para aprender a ler e escrever. É simples assim, ó. Vou repetir. Quando eu estou ocupado, eu, criança pequena, estou ocupado construindo o meu corpo, eu não deveria desviar dessa função para aprender a ler e escrever. Ou seja, até a troca dos meus dentes. Quando eu vou conseguindo ter os meus dentes definitivos, aí está na hora de começar a alfabetizar. Antes disso, não. Antes disso, é trabalhar profundamente as imagens maravilhosas, a fantasia, a alegria, que vai gerar capacidade de alfabetização. Quando eu tenho um primeiro setênio mais alegre, mais gostoso, dentro de uma rotina saudável, eu vou gerar forças geniais, maravilhosas para a alfabetização. E aí a alfabetização vai ser rápida, tranquila e muito gostosa, muito bem feita. Então, o setênio melhor, sem dúvida alguma, é o segundo setênio. Porém, entretanto, todavia, cada vez mais, é fundamental a gente analisar, seja essa criança individualmente, seja essa família, seja essa constelação dessa classe, dessa escola. Assim? As coisas não devem ser rígidas. Não estou falando de leis aqui. Estou falando de crescimento e desenvolvimento saudável. Então, cada vez mais é importante avaliar o que está acontecendo com essa criança individualmente, com essa família, com essa escola, com essa classe. Que aí eu consigo ter uma adequação importante para acontecer um ritmo bom. Né? Uma pergunta aqui específica, Michel, é como relacionar o baixo crescimento físico de uma criança durante toda a infância, desde o primeiro setênio, desde 2 anos de idade até hoje com 14? Então, quando essa criança tem um baixo peso mesmo, um baixo crescimento, talvez não seja baixo peso, seja baixo crescimento, quando ela tem um baixo crescimento mesmo, a gente precisa investigar quem é essa criança, né? Quem é essa pessoa atrás desse ganho de altura ou não, desse ganho de peso ou não. Porque a chave vai estar nessa identidade espiritual de quem é essa criança. Primeira coisa. Segunda coisa, como que isso se reflete na mãe e no pai, ou no que é a família, nesse sistema de adultos em volta da criança. Porque nessa mãe, nesse pai, nessa família, ou nesse sistema de adultos em volta da criança, pode estar a chave para a gente ajudar essa criança a crescer bem. Tem muita coisa para falar, vamos tentar resumir. Quando eu tenho, por exemplo, um crescimento que é de baixo peso ou de baixa estatura, ou os dois,
mas esse crescimento é adequado, eu sei que é apenas uma criança de baixo peso. Eu sei que é apenas uma criança de baixa estatura, mas é uma criança normal. O que eu vou fazer, claro, óbvio, é medicamente avaliar se realmente precisa de intervenção. Às vezes precisa de intervenção. Não tem problema nenhum, a gente intervém. O problema é que hoje em dia, na maior parte das vezes, e aí eu não sei se é esse o caso, o problema é que na maior parte das vezes, ninguém tem paciência e cuidado de olhar isso fase a fase. E normalmente se intervém muito rápido e de maneira ansiosa. Ou seja, não dá espaço, não dá tempo para essa criança crescer, ela por ela mesma, né? Dentro dessa noção de identidade espiritual que eu estava falando. Michael, mais uma aqui. Quando estamos diante de uma criança ou adulto cujo primeiro setênio, talvez até o segundo, foi muito difícil e doloroso, que tenha faltado não só ritmo, mas amor e cuidado, e sabendo das consequências para os próximos setênios, o que é possível ser resgatado? Para representar, podemos pensar em crianças que vão para adoção, um exemplo, né? E que os pais adotivos tentam resgatar de alguma forma esses processos. É isso aí. É perguntinha básica para responder em 2 minutinhos. Então vamos lá, ó. É super importante perceber o seguinte: é totalmente recuperável. Se eu estou vivo, se eu tenho 40, 50, 60, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é sempre, para sempre, até meu último suspiro, ressignificando os 3 primeiros setênios. Eu estou metamorfoseando. Então, eu estou criando do mínimo de alegria que eu tive no primeiro setênio em forças muito profundas de gratidão. O mínimo que eu tive de beleza no segundo setênio, e toda criança teve alguma experiência de beleza no segundo setênio, toda criança. O mínimo de experiência de beleza que eu tenho no segundo setênio, eu estou transformando isso em forças de veneração. No primeiro setênio, alegria e ingratidão. No segundo, beleza e veneração. E no terceiro, todas as forças da verdade, todas as forças de consistência e inconsistência. Digamos que no terceiro setênio eu só tive caos e inconsistência. Toda a minha força de inconsistência eu vou transformar em forças de devoção. Qual é a tarefa da vida? A tarefa da vida não é ter um primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio maravilhoso. Não. A tarefa da vida é pegar todos esses meus limões e transformar em limonada. Imagina. Quem é que tem primeiro, segundo, terceiro setênio maravilhoso, perfeito? Imagina. Não se trata disso. Se trata de pegar todos os presentes que eu recebi no primeiro, segundo, terceiro setênio e transformá-los em gratidão, veneração e devoção. É bem fácil fazer isso, né, Fidelis? A gente sabe. É um troço assim, bem simples, bem tranquilo. É a tarefa da vida. É difícil, mas é disso que se trata. É disso que se trata. Eu vou pegar todos esses meus machucados de primeiro, segundo, terceiro setênio e eu vou transformá-los dentro de mim. É disso que se trata a vida. Não é ganhar de presente uma vida perfeita. Isso não existe. Não existe, não tem. Não está disponível por aí. Muito bom. Eu já marquei como última, viu, Michel? Já estamos chegando lá. Tá bom. Você falou sobre as chaves dos setênios, mas não falou qual é a chave do segundo setênio. Falei sim. Vamos falar de novo. A chave do segundo setênio é experiências de beleza. Experiências do belo. Experiências de uma harmonia. Então, a função da arte no segundo setênio é primordial. E aí eu não estou falando que o aluno tem que aprender educação artística. Bobagem, não é disso que eu estou falando.
Não é que ele tem que aprender o que é a história da arte. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ele precisa experienciar beleza, experienciar a arte, né? Então, por exemplo, no currículo Waldorf tem toda uma construção do que é a música, uma construção do que são os trabalhos manuais, uma construção do que é fazer uma própria casa, uma própria blusa. Ou seja, é todo um currículo artístico, porque a arte é o veículo da beleza, né? A arte é o veículo da beleza. Se eu consigo ter experiências da beleza no meu segundo setênio, putz, eu tenho forças de veneração ao longo da minha vida que são preciosas, maravilhosas. Então, a chave é beleza. Michael, a chave do terceiro setênio, por favor. Do terceiro setênio é consistência, verdade. Beleza. Consistência, verdade. Como é que eu faço para ter boa responsabilidade? A alegria de ter responsabilidade. A alegria de ter responsabilidade, porque aí eu posso experienciar verdades através de bons rituais, percebe? Acho que tem mais uma aqui interessante. Ó, se não houver possibilidade de aleitamento, se não houve, né, a possibilidade de aleitamento, como suprir e permitir o desenvolvimento dessa ponte tão importante? Pela pele. É tão legal assim, ó. Não deu certo a amamentação. Pronto, então não vale a pena a vida. Acabou. Não tem como. Melhor parar por aqui. Jamais, imagina. Não foi possível a amamentação, bola para frente. Como é que eu vou compensar a falta de amamentação? Pele, afeto, carinho, né? Pele, afeto, carinho. Brincar junto, tocar, fazer carinho, amamentar com o leite, com a fórmula. Pronto, eu vou dar fórmula e vou dar todo o carinho do mundo. Eu vou dar fórmula e vou dar uma rotina saudável, assim. Eu vou dar fórmula e vou dar pele, vou dar calor, vou dar proteção. Quando eu faço isso de uma maneira tranquila, confiante, pronto, está compensado. Vai ser exatamente igual à amamentação? Não. Não vai ser igual. Porque a amamentação seria amamentação. Agora, eu não tive amamentação, mas tive calor humano, tive pele. Pronto. Está ótimo. A coisa se dá. A coisa vai para frente. E vai muito bem, obrigado. A saideira, pode ser? A saideira. E quando a criança tem limitação respiratória por conta de adenoide aumentada ou desvio de septo e que dificulta a respiração adequada, teria uma idade mais adequada para fazer a cirurgia quando recomendada? Teria. Eu preciso perceber nessa criança se ela tem uma boa respiração. Ela precisa ter boa respiração. É fundamental a criança respirar bem. Se preciso for, é preferencial operar, fazer a cirurgia, do que a criança não respirar. É fundamental. Bom, medicina antroposófica é maravilhoso para isso, é bom falar, viu? Remedinhos antroposóficos para diminuir a adenoide, para respirar bem, é um espetáculo, né? Os médicos antroposóficos têm uma estatística genial, maravilhosa. 85% dos problemas de adenoide, a medicina antroposófica resolve. Não precisa de cirurgia. Mas tem criança, 10, 15% das vezes, tem criança que precisa operar. E eu sou o primeiro a indicar cirurgia. Por que eu sou o primeiro a indicar cirurgia quando a gente não conseguiu resolver essa adenoide? Porque a criança respirando bem, ela tem um desenvolvimento muito melhor do que se fosse com as adenoides não respirando, né? Isso normalmente é 7, 8, no máximo 9 anos de idade para a gente resolver essa questão. Porque ela precisa respirar muito bem, obrigado. Fundamental. Eu acho que é isso. Só tem a Rosa aqui que ela está falando... E eu concordo com ela. Ainda bem que você falou que dá para fazer limonada.
É fundamental. Vou repetir, né? É tão legal isso, né? Pô, pelo amor de Deus. O que que é a vida, gente? A vida é receber os presentes que vieram com consistência e receber os presentes que vieram no caos, na inconsistência. E a partir de tudo que eu ganhei, tudo, o pacote completo, eu faço a limonada mais deliciosa do mundo, uai. É disso que se trata, não é? É muito infantil, na verdade, essa fantasia de ter primeiro, segundo, terceiro setênio maravilhoso. Não tem, gente. Tem sempre maravilhas e não maravilhas junto. Tudo junto ao mesmo tempo, né? E aí eu faço disso uma ressignificação bem bonita na minha vida. Né? Legal. Bom, gente, acho que tá bom. São 15 para as 10. Ficou, acho que uma ou duas perguntinhas para trás, mas acho que a gente, se alguém quiser, a gente pode trocar por e-mail depois o Michael. Lembrando que o Michael atende, né, Michael? Se precisar aprofundar, faz uma consulta. E acho que é isso. Tá bom, né? Acho que tá de bom tamanho. Michael, até vou perguntar publicamente. Eu estou gravando, tá? E normalmente as anteriores que a gente fez remota, a gente está com os outros palestrantes, a gente está colocando os vídeos no site da Escola Calanto. Ótimo. Pode ser? Você Maravilha. Michael, é isso. Obrigado, viu, meu caro? Valeu. Obrigado a vocês. Grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigado, viu? Um abraço.